Bom dia a todos. É com muita alegria em meu coração que eu desejo que todos nós tenhamos uma manhã de muita paz, de muita harmonia e com Jesus, esse mestre e amigo tão querido, bem juntinho de cada um de nós, nos inspirando confiança, nos trazendo paz e amor para cada um de nós. Hoje nós falaremos sobre uma de suas parábolas, a parábola da figueira seca. Em seu divino apostolado, Jesus, a cada momento, ele se preocupava para que nós compreendêssemos a sua missão. Ele queria que a gente compreendesse os seus ensinamentos, a sua mensagem. Então, para isso, ele recorria às suas parábolas, sempre. E ele procurava tirar exemplos que estavam ao nosso redor, na vida cotidiana, para fazer com que esses ensinamentos chegassem de uma forma mais fácil para cada um de nós, para que o Evangelho fosse fixado com mais tranquilidade. Então, ao empregar essas parábolas, o objetivo do Mestre, o objetivo de Jesus, era justamente alcançar os nossos corações e fazer com que nós refletíssemos, fazer com que instigasse a nossa curiosidade, porque Jesus veio para nos ensinar a pensarmos por nós mesmos. E isso é muito bom, né? Então, a parábola chega para nos despertar, para nos fazer pensar. É como a nossa doutrina, a nossa fé raciocinada. Então, Jesus quer que a gente entenda sobre seus ensinamentos, que a gente não apenas escute, mas que a gente entenda. Então, toda a parábola de Jesus, ela tem essa função. E ela tem a função também de exercitar o nosso intelecto, o intelecto individual de cada um. E cada vez que a gente mais se aprofunda a essas parábolas, mas a gente fica em contato com essa essência. Porque a essência dos ensinamentos de Jesus, ela vem de Deus, né? Então, é uma essência divina. Então, lá naquele tempo, Jesus, quando ele começou a perceber que a hora do seu extremo, naquela hora do suplício, estava chegando e que faltava pouco tempo para que ele cumprisse a sua missão, ele começou a agir com mais intensidade. Ele começou a ensinar com mais intensidade, porque era necessário, porque o momento do suplício estava chegando. Então, na sua entrada a Jerusalém, aquela entrada triunfal dele em Jerusalém, ele, ao entrar, ele se dirigiu ao templo. E ele se põe a purificar aquele templo. Ele expulsa quem? Ele expulsa os vendilhões do templo. E ele diz o seguinte: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós os transformais em covil de salteadores. Então, isso deixou Jesus muito indignado. Então, após ele expulsar esses vendilhões do templo, chegaram a ele os coxos, e os aleijados, aqueles que esmolavam do lado de fora do templo. E chegaram a ele pedindo a cura. E Deus curou a cada um deles, curou a todos. E aquelas eram as derradeiras bênçãos que Jesus estava diretamente dando aos sofredores. Eram as suas derradeiras bênçãos àqueles sofredores. E após curar cada um deles, o que Jesus fez? Ele começou a pregar, porque faltava pouco tempo, Então, ele realmente estava se tornando cada vez mais intenso em seus ensinamentos. E aí ele começa a pregar, e ao final da pregação, o que Jesus faz? Ele, ao sair do templo, ele diz aos seus discípulos: não vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os escribas e os fariseus que estavam acompanhando ele, que estavam atrás dele, que estavam seguindo Jesus, ficaram escandalizados. E aí eles falaram: que homem louco
como pode dizer que o templo de Salomão será derrubado? Eles ficaram escandalizados. E aí, unindo o escândalo que eles estavam observando e os mercadores que se viam ameaçados em seus negócios, o que eles fizeram? Eles foram até os sumos sacerdotes para conversar sobre aquilo que estava acontecendo. E Jesus, esse querido irmão e amigo, desde aquela época, ele sempre quis acabar com a ignorância humana. Sempre. Só que nós somos muito teimosos. Ele sempre quis acabar. Só que o meio era muito adverso, né? A natureza, ela se mostrava muito mais compreensiva, muito mais acolhedora do que os homens. E aí, Mateus, o que Mateus faz? No dia seguinte, bem de manhã cedinho, quando eles voltam para a cidade, ele nos diz que Jesus teve fome. E aí nós vamos ler a parábola. Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo o quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E aí Marcos também traz a nossa versão, porque Mateus nos traz a versão de que a figueira, ela seca imediatamente, no mesmo momento em que Jesus fala a respeito da figueira. E Marcos nos traz uma outra versão, que não é exatamente no momento em que ela seca. Vamos lá ouvir para que a gente possa entender um pouco mais. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá, para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma frutos de ti. E os seus discípulos, ouvindo isso, quando na manhã seguinte passaram pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhes: olha, mestre, secou-se a figueira que maldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí, lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, o objetivo dessa parábola era ressaltar a necessidade que nós temos de influenciar positivamente o mundo que está à nossa volta, o mundo ao nosso redor. E isso, independentemente das pressões em que a gente sofre, independente das dificuldades pelas quais a gente passa. Na parábola foi dito que a figueira, ela não saciou a fome de quem chegou até ela. Ou seja, ela deixou de ajudar a quem precisava. E é muito importante lembrar que a gente não pode ocupar o nosso mundo, o lugar onde estamos, onde fomos trazidos nessa reencarnação, não devemos ocupar o lugar inutilmente, a terra inutilmente. Por que isso? Porque nós fomos criados para servir. Nós não fomos criados para a ociosidade. Nós não fomos criados para nos negarmos uns aos outros.
Nós fomos criados, sim, para ajudar uns aos outros, e principalmente quando se tem fome, seja de pão, né, o pão material, ou seja de luz, o pão espiritual. Então, agora a gente vai estar destrinchando um pouco... Só um instantinho. Então, agora a gente vai estar destrinchando um pouco mais a parábola, sabendo um pouquinho mais do detalhe de cada situação dessa parábola. O que será que simboliza a figueira? A figueira simboliza os homens, né? A humanidade. E o que simboliza a figueira seca? Simboliza todos aqueles que aparentam fazer o bem, mas que nada de bom produzem. São aqueles que têm a oportunidade de serem úteis e não são. Simbolizam todas aquelas doutrinas que não têm base sólida. Simboliza todos aqueles que em seus discursos não conseguem atingir o coração. E aí Jesus condena-os à esterilidade. Por quê? Porque são árvores que não produzem frutos. Então chegará um momento, chegará um dia que todos os sistemas, que todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade desaparecerão. E todos os homens inúteis serão tratados como a figueira seca. E o que será que representam os frutos? Representam as boas obras, o nosso processo de melhoria interior, a nossa reforma íntima. E cada um produz diferente. Então, cada pessoa vai ter um tipo de produção. Então, uns produzirão mais, outros produzirão menos. Mas todos nós que quisermos, que tivermos vontade, produziremos. Por quê? Porque a vontade e o pensamento são as maiores potências de nossa alma. Então, se a gente quer, a gente consegue. Então, os frutos, eles representam o alimento para saciar a fome espiritual que todos nós precisamos. E representam justamente as boas obras, que vão influenciar o mundo que está à nossa volta. Porque cada um de nós influencia o mundo que está à nossa volta, porque nós somos co-criadores da obra de nosso Pai. Nós somos co-criadores do universo. Então, todos nós temos responsabilidade, todos nós temos a nossa luz, que muitas vezes mascaradas pelas camadas das nossas imperfeições, ficam ali abafadinhas. Mas a partir do momento que queremos, nós vamos fazendo com que essa luz vá aumentando cada vez mais intensamente. E várias luzes acesas vão estar ajudando na evolução do nosso planeta, sim. Que cada um de nós é responsável por essa evolução. E uma árvore, a gente tem que pensar assim, uma árvore que não tenha frutos é como se fosse um espírito sem virtudes. E Jesus exemplifica justamente que aquele que representa ser algo que não é, ele não vai sustentar a aparência diante da verdade. E aí o questionamento aqui da parábola é justamente esse, que a parábola, o problema dela não é de não ter figos, mas é de dar a aparência de tê-los. E aí na Palestina, a produção de figos se dá a partir do mês de julho. E essa passagem, ela se deu por volta do mês de abril. Não era tempo de figos. Ou seja, muitos ainda não estão preparados, maduros para ouvir, para entender e para divulgar e multiplicar esses ensinamentos. Mas será que a gente precisa mesmo, de verdade, estar muito preparado para que a gente possa produzir os frutos necessários? Não, Jesus quer
que a gente produza, independente de a gente estar se sentindo realmente muito preparado ou não. É dar o primeiro passo. Então, a gente não deve ser bom apenas quando as pessoas são boas. Nós não podemos só produzir quando os tempos são só favoráveis para nós. E é justamente nas adversidades é que mostramos para Jesus o nosso valor, mostrando-nos a nossa fé. E a verdade central justamente dessa parábola que a gente disse lá no início é que ninguém, nenhum homem deve ocupar inutilmente um lugar na sociedade. Porque nós estamos aqui como árvores para produzir frutos. Então, cada indivíduo é uma célula do organismo chamado humanidade. E aí, como cada célula do nosso corpo tem a sua função, nós viemos aqui, cada um de nós, com essa função de melhorar o nosso interior, o nosso mundo interior e o mundo que nos cerca. E aí, qual seria o fruto, então, que deveríamos apresentar? A nossa própria melhoria, o aperfeiçoamento do nosso caráter, o desenvolvimento das nossas faculdades, dos nossos talentos que Deus nos deu. E isso a gente observa também na parábola do semeador, na parábola dos talentos. Tudo aquilo que ganhamos de Deus, os nossos talentos, os nossos dons, eles têm que ser multiplicados. Eles têm que ser dissipados. E aí, como é que a gente pode ajudar a nós mesmos nesse caminhar? Mergulhando no nosso interior, fazendo o nosso autoconhecimento, tentando ver quais são os nossos pontos fortes, tentando ver quais são os nossos pontos fracos. A partir do momento que a gente descobre quais são os nossos pontos fracos, nós vamos fazer de tudo para diminuí-los. A partir do momento que a gente descobre quais são nossos pontos fortes, a gente vai se estimular para que eles se tornem ainda mais eficazes. Nós não vamos fazer como aquele que recebeu um talento e enterrou ele. Nós vamos multiplicar, nós vamos produzir muitos frutos, porque nós somos filhos de Deus, somos centelhas divinas, e nós temos essa capacidade de produção, e é só a gente querer. Então, nós sabemos que quem é Jesus? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, né? Jesus é o nosso caminho pelo qual temos que trilhar. Jesus é a verdade, porque todos os seus ensinos vêm de Deus. Então, são verdadeiros. Jesus é a vida, porque caminhar junto com Jesus nos traz vida e vida em abundância. Entregar tudo nas mãos de Deus torna a nossa vida mais leve, mais tranquila. E vida de paz, de saúde, de felicidade, vida de abundância. Isso é muito bom. Na parábola, o que nos faz, então, pensar, né? Essa parábola nos lembra a parábola do semeador, porque essa árvore, na figueira seca, ela não estava no caminho, ela estava à beira, fora dele. E aí isso nos faz lembrar justamente a parábola do semeador, em que a gente vê que aquelas sementes foram deixadas à beira do caminho. E o que isso significa? Significa todos aqueles que não dão valor à sua evolução, ao processo evolutivo, que ouvem, mas não querem fazer nada com aquele ensinamento, né? São os indiferentes, os imaturos. Os corações ainda se mostram insensíveis àquele apelo de uma ordem mais elevada, aquele apelo em que Deus quer que seus filhos voltem à casa do Pai. Né? É a volta do filho pródigo à casa do Pai. Então, ele espera isso de cada um de nós. E aí, irmão X, ele nos diz a história de um expositor que toda vez ele via uma senhora assistindo às suas palestras. E aí eu vou ler aqui para a gente ser bem fidedigno à história. Ela não falava nada, a senhora. Após algum tempo, o expositor sentiu falta da senhora e, perguntando por ela, soube que havia desencarnado. Ele também, passados alguns anos, desencarnou no mundo espiritual.
Sofreu muito em função dos erros cometidos, apesar do conhecimento que possuía. Um dia, depois de muito pedir, percebeu uma luz intensa se aproximando que o envolveu, levando-o para o campo bonito. Quando pôde ver quem era a luz, o antigo expositor assustou-se, porque estava diante da velhinha de outrora. Recuperando-se da surpresa, perguntou-lhe como havia conseguido evoluir tanto. Ela simplesmente respondeu: eu vivi o que você pregava. Que responsabilidade. Então, há necessidade muito grande de nós produzirmos, né? De fazermos o movimento, a ação da gente sair da inércia e se movimentar. Porque os frutos são as boas obras. Os frutos vão nos trazer o quê? A vida em abundância, como eu falei, a vida de paz, de alegria, de felicidade. E o momento é qual? O momento é agora. Agora. Nós não devemos deixar essa decisão para depois, para um outro momento. Isso por quê? Porque já está existindo todo um movimento de evolução no sentido da aproximação do mundo de regeneração. Então, esse é o momento. Os momentos são chegados, sim. E o Senhor estará esperando os frutos que Ele quer que cada um de nós produza. Ficarão na terra aqueles que tiverem maior predominância pelo bem. Por quê? Porque o joio será separado do trigo. Então, permanecerão aqui aqueles que estiverem mais voltados ao bem, aqueles em que suas obras estiverem sido produzidas com muito amor, com muito equilíbrio, com muita paz. E gostaria muito de lembrar também que a figueira, ela não morreu, lembra? Ela não morreu. Ela secou a seiva, porque ela não estava no fluxo da vida do Senhor. E também assim é a fé que possuímos. Se ela não tiver as obras, ela é morta em si mesma. E aí vamos pensar aqui um pouquinho. O que é ter fé, né? A gente fala em fé, 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 mas o que é ter fé? Ter fé é ter confiança em Deus. Ter fé é a certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, estará sempre conosco. É a certeza de que a gente não está só, que a gente nunca ficará desamparado. Então, quando nós passamos a ter confiança, nós esperamos. E nós esperamos o quê? O amparo da providência divina. E sempre com muita esperança em nossos corações. E o que é a esperança? São palavrinhas que a gente não pensa, né, no sentido, mas o que é a esperança? É o sentimento que nos faz olhar de forma otimista para o futuro, sabendo que as montanhas serão transportadas. Porque Jesus está no leme e Ele irá nos ajudar a transportar essas montanhas. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. É a boa notícia de que nascemos para a felicidade, de que sabemos que o progresso é a lei de cada um de nós, é uma lei divina o progresso. Então, quando compreendemos que somos espíritos imortais, encarnados temporariamente nesse corpo, nós passamos sim a investir mais em nosso futuro espiritual. Porque sem a fé e sem a esperança no futuro, a vida nesse corpo não teria sentido, não é mesmo? Não teria nenhum sentido. E aí é muito bom saber que existe uma continuidade, que nós estamos aqui trabalhando para o melhor, porque o melhor irá nos acontecer se nós nos estimularmos, se nós nos esforçarmos. E porque não teria o porquê da gente procurar se melhorar, ser um ser humano melhor, se não tivesse continuidade, se parasse por ali, né? Então, a gente sabendo que há uma continuidade, que somos espíritos imortais, nós faremos de tudo para sermos melhores em cada dia de nossas vidas. Por exemplo, aquele homem que tem fé,
que acredita em sua vida futura, ele vai fazer o quê? Vai encher sua vida de belas ações, de lindas ações. E ele vai buscar na fé e na certeza dessa felicidade que espera ele, a força necessária que vai ajudar ele a ser abnegado, caridoso, devotado, e fazendo com que ele se apresente não apenas com folhas, mas com frutos. Sejam figos ou outros frutos, né? Mas que não seja apenas uma folha, mas que sejam frutos. Então, o que disse Jesus? Se tiveres fé, dirás a esse monte, passa-te para lá e ele passará. O que quer dizer isso? Todos aqueles que tiverem fé e com fé buscarem vencer as suas dificuldades, triunfarão. Em toda a caminhada de Jesus, ele semeou o quê? Ele semeou o amor. Em toda a sua caminhada, ele semeou o amor. E nós também podemos semear amor em cada ato de nossas vidas. Caminhando com Jesus, nós tornamos a nossa vida mais leve, porque seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Nós transportamos, sim, as montanhas. E que montanhas são essas? Montanhas dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades, das nossas resistências, da má vontade entre os homens. Nós transportamos, sim, as dificuldades com Jesus. Então, pelo poder da fé, as montanhas elas podem ser removidas ou enfrentadas. Com a fé inabalável em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, não é mesmo? E como é que será que a gente torna a fé inabalável? Cada vez que ela se apoia mais na razão e na lógica, ela vai se tornando cada vez mais inabalável. Quando passamos a compreender também, quando passamos a compreender o quê? A existência de Deus. A existência de um Deus supremo, de suprema inteligência, justiça e misericórdia. Quando passamos a entender a imortalidade da alma, então a fé vai se tornando cada vez melhor. Quando nós entendemos que a reencarnação é uma oportunidade de repararmos os nossos equívocos. Quando passamos a entender que céu e inferno são estados de consciência da nossa alma. E não lugares circunscritos, como também não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele habita dentro de nós, ele não é um lugar circunscrito. Então, somos nós que buscaremos o reino de Deus. E ele será instalado dentro de cada um de nós. Então, sempre estaremos aonde estiver o quê? O nosso coração. Quando é que será que a gente descobre que alguém tem fé? Nos momentos mais difíceis, né? Das lutas mais difíceis, no momento que nós sentimos mais aflição, é o momento que nós percebemos o quanto aquela pessoa tem ou não fé. Então, o apóstolo de Jesus, ele afundou quando ele, atendendo ao pedido de Jesus, ele teve medo de caminhar sobre as águas e ele afundou. Então, quando a nossa fé não atinge sequer um pequeno grão de mostarda, quando a fé não atinge pelo menos um pequeno grão de mostarda, ela se torna o quê? Frágil. E aí nós, com certeza, afundaremos no mar das dificuldades. Então, são coisas que a gente vai refletindo na nossa vida, que nem sempre no dia a dia a gente consegue perceber em nossas ações. Então, quando nós cremos em nossas possibilidades, o que nós fazemos? Nós saímos da inércia, nós agimos, nós damos um passo para frente. E nós retribuímos através da oportunidade da reencarnação. E como é que a gente pode retribuir? Através das boas obras. Através dos frutos bons desenvolvidos nesse plano terreno. Olha que maravilha. E como é que a gente pode retribuir? Quando nós saímos de nosso interior,
Quando a gente deixa de apenas olhar por nós mesmos, quando passamos a deixar o egoísmo de lado, aquele egocentrismo, né? Quando estamos centralizados apenas em nós mesmos, e quando nós vamos em direção ao nosso próximo. Quando a gente sai da inércia, a gente vai em direção ao nosso próximo, porque o nosso próximo será sempre a nossa ponte, que nos ligará até Deus, até o nosso Criador. Como é que a gente pode fazer com que esses frutos fiquem ainda melhores? Quando fizermos com que a palavra caridade seja aplicada na sua forma mais ampla. Benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí sim, nós estaremos sendo não apenas folhas, mas lindas árvores produzindo lindos frutos. E é isso que o Pai espera de cada um de nós, porque ao Espírito não é dado permanecer aqui na terra na improdutividade. Não podemos permanecer aqui ocupando a terra inutilmente. Não podemos continuar permanecendo aqui com as mesmas atitudes, com as mesmas ações erradas, as mesmas nossas imperfeições. Nós temos que estimular, sim, pela nossa melhoria. E o Espírito que justamente não utiliza os seus dons e talentos que Deus nos concedeu, ele passará por longos períodos expiatórios nos planos espirituais, para deixar de ocupar a terra inutilmente, para ceder o lugar para aqueles que estão querendo produzir. Né? Mas ele vai se perder? Jamais. Porque Deus ama todos os seus filhos e Deus é Pai misericordioso. Ele vai deixar de ocupar momentaneamente essa terra que o abraçou, mas ele não produziu. Né? Então, ele vai ceder o espaço para outros que estão chegando e que estão querendo e necessitando dessa produção. E o que nos traz paz, harmonia, tranquilidade, a certeza desse amparo é de que as figueiras estão sendo adubadas. Estão sendo adubadas com novos recursos. Os homens estão recebendo novos ensinamentos. As luzes estão se descortinando, sim. E ninguém vai poder mais alegar ignorância, porque a luz agora ela é difusa. Então, a luz ela está sendo colocada onde? Ela está sendo colocada sobre o velador e não mais sob o alqueire. Porque é para que todos vejam, para que todos possam senti-la, para que a luz do conhecimento possa chegar a todos, para que os frutos sejam produzidos. Então, essa mensagem ela está chegando não só a cada um de nós aqui na Casa Espírita, mas a todas as pessoas de outras religiões. Está sendo chegada em todas as casas, lares, cidades, porque o momento é chegado sim, e o Senhor buscará os frutos esperados para aqueles que produzirem. Então, mãos à obra, né? Cada um de nós tem que se esforçar cada vez mais e colocar a vontade para que a gente possa agir. E aí eu trouxe uma história do livro Sementes do Bem, para refletirmos um pouco. E ela diz o seguinte: entrei numa loja e vi um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntei-lhe: Senhor, o que se vende aqui? Todos os dons de Deus. E custam muito? Voltei a perguntar. Não custam nada. Aqui tudo é de graça. Contemplei a loja e vi que havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Tomei coragem e pedi-lhe: por favor, quero o maior jarro de amor de Deus, todos os jarros de perdão e um vidro grande de fé para mim e para toda a minha família. Então o Senhor preparou tudo e entregou-me um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Incrédulo, disse-lhe: mas como pode estar aqui tudo o que pedi? Sorrindo, o Senhor me respondeu: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só sementes. Plante-as. É ou não para a gente refletir?
E é isso que Deus espera de nós, o nosso esforço cotidiano. Então, ainda que seja mínimo, o nosso esforço de cada dia, para fazer com que a tarefa que nos foi confiada, saber que nós estamos nos esforçando, fará alguma diferença. Ainda que seja mínimo, o tempo que consagrarmos aos nossos semelhantes fará diferença na vida de cada um deles. Ainda que seja mínimo, a nossa dedicação em prol de uma causa maior, em prol da humanidade, com certeza faremos diferença para tornar o nosso mundo melhor. Ainda que seja mínimo, a nossa doação de amor à vida que nos rodeia, não nos negando a germinar, aquela minúscula semente nos transformará numa linda árvore. E cada um de nós pode fazer tudo isso. É só querermos, porque o poder da vontade fará milagres em nossas vidas, porque é uma grande potência de nossa alma, e nós não seremos mais figueiras secas, mas uma linda árvore nascida de um pequeno grão de mostarda. Vamos refletir agora. Será que até o presente momento eu tenho sido uma figueira seca? Será que eu tenho apenas as folhas da aparência? E tudo está em nós, porque Deus plantou em nós as sementes das capacidades e dos talentos que nos farão a conquista das aspirações da nossa alma, daquilo que necessitamos. Mas está tudo em forma de semente, lembra da história? Está tudo em forma de semente. Então, a gente precisa fazer com que a semente saia da casca, que ela rompa a terra, que ela cresça, que ela desabroche e produza os frutos que ela é capaz de dar, que ela é capaz de produzir. E eu gostaria muito também de lembrar que a aparente maldição da semente, que a aparente maldição da semente, ela não foi uma maldição. É a sensação de vazio interior, é a sensação de inutilidade que nós sentimos quando nós deixamos de produzir. Então, é isso que nós sentimos. Passamos a ser uma figueira seca, inútil, sem utilidade. Essa é a maldição, é a esterilidade dos nossos talentos. Então, quando nós pensamos o que seria a palavra felicidade, que vem do latim felix, que significa fértil, fecundo, aquilo que dá frutos, frutuoso, nós paramos para analisar que a nossa felicidade está associada à nossa fertilidade, ou seja, à nossa capacidade de produção através de nossos talentos. Então, seremos quanto mais felizes, quanto mais produzirmos. E produzirmos o quê? Bons frutos. Frutos bons, uma árvore boa produz bons frutos. Então, a figueira seca, ela é símbolo do sofrimento daquele que deixou de produzir. Esse é o símbolo da figueira seca. E nós já reparamos também que no Evangelho está dito que a figueira, ela não tinha figos porque não era época de frutos. Lembra que a gente falou? Por que será então que Jesus se irritou tanto se não era tempo de frutos? Será que ele seria movido por ira, por falta de compreensão da natureza das coisas? Jamais. Então, por qual motivo que ele queria que a figueira desse frutos? Ele quis nos alertar, quis mostrar ao homem da importância de produzirmos, independente do momento pelo qual estamos passando. Que a gente não tem que produzir apenas quando os ventos são favoráveis. Que a gente tem que produzir, sim, quando o barco balançar, quando vier um vento mais forte, quando uma tempestade cair com mais intensidade, nós temos que estar produzindo sim, que é no momento de maior adversidade que nós devemos produzir mais. E é nesse momento que nós iremos tocar cada vez mais o coração de Jesus, porque ele semeou a fé e produziu seus frutos no meio de muita adversidade. E nós tocaremos o coração de Jesus.
com certeza, quando nós produzirmos, independente do momento que estivermos passando. Por isso veio a lição da fé, para nos fortalecer e nos dar essa certeza do amparo divino em todos os momentos da nossa vida. Isso nos traz paz, tranquilidade e carinho da parte dele, sabendo que nós não estamos sós nesse mundo. E aí eu gostaria de convidar a cada um de nós que a gente ofereça esse figo doce, esse figo tenro, a Jesus, a esse amigo tão querido, e mostrando para ele que nós não somos uma figueira seca. Ele vai ficar muito feliz. E que figos doces são esses? A manifestação do nosso amor. Então, o que a gente tem que fazer com esse sentimento mais sublime que existe? Nós devemos dissipar esse amor, esse sentimento, por todas as direções e em todas as suas expressões. Ofertando mais um olhar, um carinho, um abraço a quem necessite, que é dessa forma que estaremos produzindo lindos frutos. Eu ainda tenho 2 minutinhos, né? Eu gostaria muito de encerrar agora com uma oração proposta por nosso querido amigo José Carlos de Luca, do livro Alguém Me Tocou. Amado Jesus, analisando minha vida, constato que em muitos aspectos ainda sou uma figueira sem frutos. Eu não posso esconder de você que na maioria das vezes uma preguiça me invade e me deixa inerte diante das iniciativas que preciso tomar para alcançar os meus objetivos. Creio que isso ocorra porque ainda sou composto como uma criança que deseja encontrar tudo pronto em sua vida. Em outros momentos, noto que me sinto incapaz de realizar os sonhos que acalento em minha alma. Acredito que o complexo de inferioridade seja o meu maior adversário. Porém, querido mestre, analisando sua vida e mensagem, aprendi que não tentar é mais sofrido do que tentar e não dar certo. Porque errando e aprendendo, chegarei aos meus objetivos e não realizando, jamais sairei do lugar sofrido onde me encontro. Auxilie-me, amigo Jesus, a não ser uma figueira sem frutos. Eu sei que tem tantas coisas boas dentro de mim. Por isso, ajude-me a perder o medo, a preguiça e a sensação de que não sou capaz. Ajude-me a confiar em Deus e a confiar em mim. E, sobretudo, auxilie-me a entender que sou como uma estrela, ainda que pequena, e que, como toda estrela, devo fazer brilhar a minha luz. Envolvidos, então, nessas lindas palavras, né, que nos emocionam e muito, eu peço a todos nós que Jesus nos ampare, que Jesus nos envolva sempre com a sua luz tão luminosa, que essa luz possa aquecer firmemente os nossos corações, nos dá fé, coragem, ânimo para a nossa caminhada, e que Deus, nosso Pai amado e querido, habite de forma permanente o coração de cada um de nós. Graças a Deus.